A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Estamos aqui porque cremos, ó Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui porque sabemos que para o homem todas as coisas é impossível para nós, principalmente quando se trata das coisas do Senhor. E quando sabemos que somos tão limitados e que não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Mas tu disseste, todas as coisas são possíveis para o Senhor. E tu estás aqui para isto, para tornar o impossível possível para nós, para fazer das nossas debilidades fortalecimento, porque é da fraqueza que tu suscitas força. E aqui estão estas pessoas que não estão demonstrando nenhuma fortaleza, nenhuma grandiosidade, nenhuma autossuficiência em si mesmo. Estamos aqui porque estamos carentes do Senhor, carentes da tua graça, carentes do teu perdão, carentes da tua compreensão como um Pai amoroso e misericordioso, sabendo que tuas misericórdias é a causa de ainda não termos sido consumidos. E só estamos aqui, nesta hora, de pé em tua presença, porque Jesus Cristo, o Filho do Senhor, tomou o nosso lugar, o justo pelos injustos, e deu um passo adiante e nos resgatou de volta. Cremos nisto com toda a convicção da nossa alma, de que fazemos parte dos poucos e desprezados, mas que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, que foi morto, imolado na mente do Senhor, antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos elegeu no Senhor mesmo. E neste tempo final o Senhor tem vindo nos trazendo esta certeza, nos dando esta graça, este dom inefável. O dom, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Porque o Senhor tem nos dado o poder de fazermos a decisão correta. Quando tudo implica para que decidimos de forma errada, o Senhor tem nos dado esta capacidade de escolhermos o certo pelo duvidoso. E deixarmos as nossas dúvidas de lado e procurar o que é a certeza da tua palavra, porque sabemos que somente a tua palavra pode nos dar vida eterna. Somente a tua palavra pode nos vivificar na tua presença. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Te pedimos isto no nome amoroso de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, podeis sentar um momento, não é? Mesmo sentado, você quiser abrir aí sua Bíblia para acompanhar. E interessante que encerrei nesta parte e um dos irmãos, que também estava conosco pela manhã, disse-me que ouviu tudo que ele necessitava ouvir e com isso já poderia sair com a sua decisão. E, claro, as coisas que temos pregado dentro desta pequena série sobre a apostasia tem tudo a ver com o assunto que foi tratado depois. E talvez se eu tivesse escutado antes algumas coisas, eu poderia ter sido tentado a mudar a pregação pela manhã. Mas Deus sabe como faz as coisas, não é? Deus sabe que somos humanos e somos suscetíveis a mudar ou a querer arrumar alguma coisa. No entanto, Deus permitiu que fosse assim. Então, antes da pessoa conversar comigo, ela já tinha, então, sua resposta. Porque o culto pela manhã já lhe deu as respostas sobre as coisas. E eu lembro perfeitamente uma parte que eu parei e disse, não estou falando isto por nenhum acontecimento, mas porque estou lendo para vocês o que o reverendo Brian pregou em seu púlpito, há alguns meses atrás. E para pessoas que sabem de algumas coisas, de alguns acontecimentos, podem pensar que é sermão como uma carapuça, não é? E Deus tem nos ajudado que não temos entrado por tais espíritos, por tais formas que eu chamo mesquinhas e baixa de tratar as coisas. Então, lembre-se, o último versículo que nós lemos pela manhã está em Romanos 16,
versículo 17, onde Paulo diz: rogo-vos, irmãos. Um rogo é um pedido, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis, quer dizer, observe, não passe por alto, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que digam que servem, não é? Mas ao seu ventre. Está mais preocupada com a comida, com o dinheiro. E a raiva é se perder membro, porque sabe que vai diminuir a mesada. Aí vai ficar com todo veneno, parece um escorpião quando você começa a cutucá-lo. É ferroada para todo lado. Se acertar, é lucro. Expelir um pouquinho do veneno, é lucro. Os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Porque são pessoas tão simples, que elas não procuram ouvir o outro lado da moeda, elas não procuram saber se aquilo é verdade ou não. Eu terminei aqui o culto de manhã. Tivemos um intervalo aí do dia inteiro, com muitas conversas, com muitos assuntos que foram tratados. E eu só tenho que continuar daqui mesmo. Mas nós estamos falando sobre apostasia. Este já é o culto de número 5, que estamos tratando daqueles que apostatam da fé, que é revelação. E Paulo disse que era porque eles seriam enganados por espíritos sedutores ou enganadores. Dariam então ouvidos a ensinos. Que doutrina é ensino? De demônio. Porque não pode ser de Deus um ensino que está com segundas intenções por trás. O Espírito Santo é limpo. Deus é limpo. Deus é santo. Separação. E exige a mesma coisa de nós. Os filhos de Deus, eles se mantêm humildes. Os filhos de Deus, eles não procurarão, eles não legislarão em causa própria. Não, senhores. Agora, nós somos chamados para sermos inteligentes. E eu disse de manhã que o quíntuplo de Efésio, o verdadeiro quíntuplo de Efésio, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, aqueles que fazem parte do quíntuplo de Efésio. E agora eu estou falando para vocês dentro do ensinamento de Cristo, da doutrina de Cristo. Aqueles que fazem parte, porque eles vêm em uma época onde todos já trabalharam, inclusive, e plantaram muito, e se esforçaram, e romperam com denominação, e abriram campo por todos os lados, e semearam. E estes que fazem isto, eles acham que são alguém, que são intocáveis, e marcam território, e marcam lugares, meu, minha, e aquela coisa toda. Se esquece do que está nas Escrituras. Eu plantei, não é? Apolo regou, Deus dá o crescimento. E quem planta, e quem rega, não tem nenhuma honra. Mas a honra é daquele que dá o crescimento. Então, se pensarmos nisto, podemos entender que o trabalho não é nosso. E aqueles que têm se apossado da lavoura de Deus como donos, como principais, esses entrarão logo em problema. E farão de tudo para defender seu território. E defenderão pisando nos outros, apunhalando os outros pelas costas. E com mentiras, com lisonjas e com tantas coisas. Já está nas Escrituras e temos que admitir que podemos ver isto com nossos próprios olhos. Mas o quíntuplo de Efésio é para trazer amadurecimento, para que você não seja como menino inconstante,
que é levado como uma cana, como uma folha, que é agitada pelo vento, que se balança com qualquer vento. Não somos chamados ingênuos. Não. Aqui diz, essas pessoas enganam os simples com palavras silonjas, para enganar os corações, que é o entendimento dos simples. Então nós somos chamados prudentes. Se estivermos em um patamar, em uma posição, a ponto de não cairmos com estas coisas, com essas situações que nos apresentam como verdadeira, com muita seriedade, e fazem de um jeito que as pessoas dizem, puxa vida, e agora? O que fazer? O que fazer? Tudo isto é para trazer desviamento da verdade, desviamento da palavra. Porque não tem como você estar com a palavra de Deus, com a revelação de Jesus Cristo, com a fé de Jesus Cristo, agindo com seus irmãos de uma forma contrária a que Jesus faria. Notem, estes que apostatam da fé, ou que caem da fé, eles não servem a Cristo. Embora, mesmo sendo que possam pregar, estão pregando o Evangelho. Não importa se estão fazendo isto. No entanto, Paulo diz que eles não estão servindo a causa de Cristo, mas a sua própria causa. Tanto é que a causa de Cristo, da forma que tem sido mostrado, da forma que está acontecendo no mundo inteiro, ao redor do mundo, como uma sequência de acontecimentos. Alguns fazem de tudo para fazer diferente, para fazer do seu jeito, ou do modelo antigo. Ou do modelo antigo como todos eram acostumados a fazer. A ponto de marcar seus territórios e dizer aquela região é minha, ninguém entra ali. E se alguém entrar, está contra a palavra. A ponto de outro chegar e dizer, tal pastor está entregando mensagem do irmão Brana, que não foi traduzida pela gravação à voz de Deus. Isso está contra a palavra. E eles inventam de tudo e causam confusão de um lado para o outro. Estas pessoas são ungidas para trazer apostasia, para fazer com que as pessoas se desviem o foco daquilo que é justo, real e verdadeiro. E eles só ocupam suas mentes com aquilo que não devem. Eles não ocupam suas mentes em aprender verdadeiramente da palavra, mas apenas de conversas, de fofoca, de alguém disse isto, que disse aquilo, e nunca estão interessados na verdade. Nunca estão interessados na verdade. Tenho apresentado para alguns irmãos as palavras do irmão Liveio quanto a uma determinada questão. E hoje eu soube que o ministro disse, vai ver se isso é palavra do irmão Liveio mesmo. Tenho apresentado para as pessoas algo que alguém disse que é mentira, e usando o nome do irmão Braia Kossorek. E a pessoa sustenta que o irmão Braia Kossorek disse. No entanto, para mim, disse que nunca citou tal coisa, que aquilo era uma mentira do diabo. Então eu não posso crer que uma pessoa, numa situação desta, está apto para passar às pessoas a humildade de Cristo ou o Espírito de Cristo, que só pode vir através da palavra. E esta palavra só estará sendo pregada da forma verdadeira se os motivos forem verdadeiros, se o objetivo for verdadeiro. Caso contrário, estará enquadrado dentro disto que você acabou de ler, aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Agora sim, eu estou usando acontecimentos, não é? E incluindo dentro deste sermão. Talvez isso ajudará alguém no futuro. Mas pessoas que agem desta forma, com essas intenções, não estão servindo a Cristo. Servem a si mesmo. Servem-se a seus próprios ventres. A questão é dinheiro,
dinheiro e dinheiro. O apóstolo São João, agora entrando para outra parte, esquecendo isso de lado, não é? Entrando agora de uma forma em geral para a apostasia, ou para aqueles que sairiam fora daquilo que é a verdade, daquilo que é a revelação de Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 21, você já conhece todas estas escrituras, mas eu preciso incluir isso nesta mesma série. João disse: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Isso é interessante, né? Você deveria escrever para quem não sabe, para que eles aprendam. João disse: não, eu estou escrevendo porque vocês sabem. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Conversamos isto com alguns irmãos durante a tarde a respeito desse tipo de coisa. De não se falar a verdade, de não ser verdadeiro, de não ser honesto com o que se é passado. E se passa de uma forma mesquinha para as pessoas, com a intenção de ferir, de matar, de apunhalar. E eu não sabia que dentro desse texto que eu ia ler está esta escritura. Não. O assunto sobre a apostasia, que já estamos em 5 cultos, me dê só uma licença para eu subir aqui. Isto é a página 11. Deixe-me voltar à primeira página rapidamente aqui. O reverendo Kousuek pregou sobre a apostasia. No sermão A Palavra Falada e a Semente Original, número 81. 81. Hoje ele está pregando mais ou menos o número 140 e pouco, aproximadamente, ou mais. Durante toda a trajetória que ficamos no avião, entre Santa Cruz de la Serra e Assunção, capital do Paraguai, o irmão Mário Nina sentado do meu lado, o irmão Brian numa outra poltrona do avião, junto com o irmão Peter, de Michigan. E durante toda a trajetória, o irmão Brian estava lendo o sermão de William Branham, A Palavra Falada, a Semente Original, primeira parte. Li uma parte, grifava e me mostrava, sendo que eu não entendo lá essas coisas de inglês, algumas frases. Eu pegava o livro da mão dele, despertava o irmão Marunina, que ele queria roncar, estava cansado. O irmão Brian está mostrando isso aqui. Então o irmão Marunina lia para mim. Digo, meu Deus do céu, isso é coisa séria. Isto é sério. Então, os próximos cultos sobre essa série vai ser muito forte. E o irmão Brian estava realmente nervoso porque um outro ministro muito conhecido, parente, chega a ser parente do irmão Branham, chamou ele de demônio e de falso. O irmão Brian estava mostrando para mim que se o que ele ensina é o que o William Branham ensinou, e alguém o chama de falso, está chamando as palavras do profeta de falsa. E ele disse, eu não posso crer que um homem desse tem o batismo do Espírito Santo. E eu disse, irmão Mário, se prepare, porque os próximos cultos vai ser muito duro. Vão ser muito duro. E foi assim todo o trajeto, quase 1h35, entre Santa Cruz de la Serra e a capital do Paraguai, Assunção. Ele lendo uma parte, grifando e me mostrando. Lendo uma parte, grifando e me mostrando. Ele diz, talvez aconteça o rapto e ele vai estar pregando sobre a palavra falada e a semente original. Porque são 2 sermões do irmão Branham. Sermões longos. E ele já está há mais de 1 ano e meio e não pregou 60% do primeiro sermão do irmão Branham. O que eu estou lendo para vocês, o que eu estou pregando para vocês sobre a apostasia, é o de número 81. 81. Então, eu não sei o que ele cita para frente, com as escrituras que ele usa, e eu estarei utilizando as mesmas escrituras dele. E é de uma forma tão tremenda que é de arrepiar quando você vê os acontecimentos ao nosso redor, incluído em todos esses textos, incluído em todos esses sermões, como um alerta para nós, como um alerta para as pessoas. Agora deixe-me voltar aqui para onde eu estava, a página 11. Eu queria só saber qual é o número desse aqui, desse estudo que eu estou lendo para vocês. Pois bem, não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Uma pessoa que mente, irmão Branham disse, eu prefiro passar o dia inteiro com um mentiroso.
Aliás, com um bêbado. Vocês lembram dessa expressão, né? Eu prefiro passar o dia inteiro com um bêbado. Hoje estávamos falando disso. Sobre quem bebe, quem fuma. Você tem que ter discernimento, você tem que ter muito cuidado. Irmão Brando encontrou um bêbado na rua e ele não ficou com medo, irmã, de trazer o mau espírito para dentro de casa. Jogou o bêbado nas costas e deitou o bêbado na sua cama e deitou-se no sofá. Agora, sabe quem pegou o espírito errado? Foi a irmã Nelly, que era convertida, não estava bêbada, e na hora que passou pelo baile, aquela música que eu gostava, aí veio, pronto, entrou lá dentro, já era, ficou possuída. Foi lá, quando o irmão Brando orou por ela, expulsou o demônio dela. Saiu a coisa mais horrível das costas daquela moça. E pendeu para o lado da cama onde o bêbado estava, o bêbado ficou bom na hora. Correu da cama com medo daquele negócio. Isso não é para mim não. Estou bêbado, mas esse demônio não. Né? Então, para você ver. Observe. O irmão Brando disse, eu prefiro passar o dia com um bêbado do que alguns momentos com um mentiroso. Porque a mentira é do diabo. Jesus disse, ele é o pai da mentira. Então, se alguém te diz uma mentira, fique esperto, fique de olho nessa pessoa. Essa pessoa poderá fazer qualquer coisa que se possa imaginar. Porque, para começar, que tipo de temor tem uma pessoa que tem coragem de levantar mentira, falso testemunho, ou seja o que for? E agora, e se for um pregador, pior ainda. Complicado. Olha as palavras de João. Nenhuma mentira vem da verdade. Então ele agora entra para o lado do ensino, da doutrina de Cristo. No versículo 22, do capítulo 2 de 1 João. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Este mesmo que nega o Pai e o Filho. Portanto, irmão, se você vê, se uma pessoa nega que há um Pai, vamos entrar agora um pouco de uma forma em geral, não é? Esquecendo os acontecimentos daqui, não é? Se você nega que há um Pai e um Filho, e trata de fazer a Jesus o seu próprio Pai, este apóstolo diz claramente que esta pessoa está contra Cristo. Claro que vocês já sabem tudo isto, vocês conhecem já a doutrina, porque se vocês têm aprendido comigo, eu só posso crer que vocês sabem tanto quanto eu. Poderão não saber explicar, mas vocês reconhecem a verdade quando vocês a encontram. Vê? Agora, estou repetindo as mesmas coisas, muitas partes daquilo que vocês já sabem, porque essas gravações irão por aí afora e ajudarão outras pessoas a examinar outra vez mais um pouco as Escrituras para aprenderem sobre isto. Agora, João segue dizendo no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. Não tem o Pai. O que confessa ao Filho, este tem também o Pai. Ou tem também o Pai. Este mesmo apóstolo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, olhai por vós mesmo, para que não percas, para que você não chegue a perder o fruto do vosso trabalho. Na tradução normal, você pode estar lendo para que você não chegue a perder o que tenha ganho, senão que recebais o completo galardão. Então você tem que ter cuidado para aquilo que você recebeu, com o seu tempo de aprendizado, de pesquisa, examinando, ouvindo. Cuidado para que você não chegue a perder. Porque muitos estão perdendo. Porque é apostasia. Muitos estão desviando daqui do foco da verdade. Agora, por que é isto? Porque temos que ter cuidado para não perder o que já ganhamos, o que já temos recebido. Porque ele está falando da apostasia. E que devemos estar em guarda com nós mesmos, para que não cheguemos a cair. E esse chegar a cair não quer dizer voltar para a sarjeta, voltar para o mundo. Mas é colocar no meio dessa tão tremenda revelação qualquer outra coisa
que não seja os pensamentos de Deus, que não seja o sim, sim de Deus. Agora, qual é o prêmio que vamos perder? Se nos desviarmos desta revelação, do foco da verdade, qual é o prêmio que vamos perder? O prêmio que se perde é nossa glória. É isso que estão perdendo, a glória. Porque a glória é a doxa de Deus, a opinião de Deus, os valores de Deus, a avaliação de Deus, o juízo de Deus em nós. Você começa a colocar adiante sua própria decisão, seu próprio julgamento. E rapidamente você julga, sendo que Jesus disse, não faça isto. Vê? Então, quando se perde isto, está perdendo a fé, está apostatando da fé, está apostatando da revelação de Jesus Cristo, porque coloca seus pensamentos no meio de algo tão sagrado e perde então a doxa, a mente de Cristo, a glória. Agora vamos ler William Branham falando isto. No sermão, pela fé, Moisés. Você sabe, fé é revelação. Pela fé, Moisés. E a apostasia é da fé. Alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da revelação. E apostatarão porque virá alguém, entrará alguém, vê? E fará com que as pessoas tirem o foco daquilo que é verdadeiro. Pela fé, Moisés. É o sermão do William Branham. No parágrafo 17 ele diz, agora, perdemos nossa glória se perdemos a fé. Vê? Se nos distanciamos da fé, levaremos a igreja a uma esfera intelectual. Não quer dizer que a pessoa deixou de ser crente, abandonou a mensagem. Não, continua. Porém, só poderá levar a igreja até a um nível intelectual. Continuando. Irmão Branham, e muitas vezes se lhe ensina às pessoas que porque uma congregação é grande e tem grandes igrejas, grandes bancos, e um grande número de gente bem vestida e bem apresentável, e muito dinheiro, que poderiam patrocinar tudo, muitas vezes pensamos que isso é inspirador, que esta certa igreja deve ser inspirada, e que frequentemente nos referimos a diferentes ministros, que saem ao campo e têm grandes reuniões e multidões, e às vezes pensamos que são o sinal da inspiração. Mas isso não vai com a verdade. Isso é inspiração humana, mas a verdadeira inspiração vem por fazer a vontade de Deus. Vê? Se é só um, ou só um punhadinho, se é uma grande igreja ou uma igreja pequena, não importa. Se é um grande orador, eloquente, ou somente um homem que dificilmente conhece seu ABC, isso não importa. Isso depende da mensagem que ele está trazendo. Por isso você tem que observar que tipo de mensagem se está trazendo. E você conhece qual tipo de mensagem se está trazendo, descobrindo de qual fonte a pessoa está bebendo. Concordam comigo? Jesus disse que era a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas, uma vez que as palavras dele estão em você, ele disse, você também se torna uma fonte de água vida, de água da vida. Vê? Um poço artesiano. Então, como saber? Descubra de que fonte a pessoa está bebendo. Então você saberá que tipo de mensagem ela está trazendo para você. Grave bem isto que eu acabei de vos falar. Isso depende da mensagem que ele está trazendo.
E você verá se é inspirada pela palavra de Deus. E se é por concepção intelectual de inspiração humana? Alguns podem ser inspirados por um orador eloquente. Isso não o faz estar certo. Às vezes, eles são inspirados porque está treinado para pôr seu ponto de um modo ou de outro. Por seu ponto de vista. E as pessoas, é mesmo, você viu? Às vezes, são inspirados porque está treinado a pôr seu ponto de vista. Isso não quer dizer que seja Deus. Vê? É unicamente através da palavra de Deus verdadeira e bendita, pela qual recebemos inspiração. E isto é dado pelo Espírito Santo. E por fé a recebemos. Amém. Então, como vem, meus irmãos, a apostasia? A apostasia vem por rejeitar a doutrina de Cristo. Por rejeitar o ensino verdadeiro. E só tem uma doutrina de Cristo. E o apostatar dela é rejeitar a Deus. Agora, em 2 João 1,9, vocês conhecem isto muito bem. Qualquer que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. O que persevera na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai e ao Filho. Agora, muitos pregarão que crerão nisto. Vê? E o resultado, eles dizem, nós cremos no ensino sobre a deidade. E com isto engana o povo, e o povo pensa que essa pessoa está com a verdade. Veja, como você pode ter a Deus da verdade, Deus que é a verdade, a Jesus, que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não podia falar nada diferente daquilo que é o Pai, uma vez que ele expressa a imagem de sua pessoa. E como uma pessoa pode estar na verdade e falar mentiras? Se acabamos de ler recentemente que nem uma mentira provém da verdade. Agora, se você tem a doutrina de Cristo, isto agora entrando para um outro ponto. Se qualquer irmão, qualquer pregador, diz que tem a doutrina de Cristo e ensina que não há dois nesta relação doutrinária de Cristo, um pai e um filho, um sendo Deus e o outro o Filho de Deus, então esta pessoa não tem a doutrina de Cristo. Se negar isto, e portanto não tem a Deus, não faz eco a Deus, o que significa que esta pessoa não está dizendo a mesma coisa que Deus diz de si mesmo, nem tampouco está dizendo a mesma coisa que Deus diz acerca de seu filho. Agora, nós temos estado falando sobre a apostasia, e deixe-me ver o meu tempo aqui, para irmos para a segunda parte sem ficar muito tarde. Temos estado falando sobre a apostasia do tempo do fim. E é a apostasia da fé, que é da revelação de Jesus Cristo. Nas parábolas de Jesus, ele nos diz como esta apostasia se produz. E vamos ler isto agora, Mateus 13. Jesus nos diz como esta apostasia se produz e quais as circunstâncias que estão presas, escondidas nesta apostasia. Estão involucradas ali a ponto das pessoas não saberem disto. Mas o ensino doutrinário desvenda tudo isto para nós. Veja como está Mateus capítulo 13 e o versículo 18. Jesus manda agora nós prestarmos atenção. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Este é o culto de número 5, e foi no culto de número 1 que nós lemos a parábola do semeador. E lá Jesus contou a parábola. E agora estamos
chegando nesta conclusão da explicação de Jesus. Escutais vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra, que palavra é essa que vocês pensam? Isto é a mensagem. Vamos falar com o linguajar bíblico de hoje. Escutais vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a mensagem do reino, e não a entendendo. Note que o entendimento aqui é a chave principal. É necessário você entender o que é a mensagem. O que é a mensagem de Cristo. Ou você não sabe quem é Cristo, ou você não sabe quem está aqui. Não entendo como pode alguém crer que Deus está aqui e brincar com a doutrina desse Deus, com o ensino desse Deus. Observe, ouvindo alguém a palavra, que é a mensagem, a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Agora lembre-se, recordem disto. O profeta de Deus, William Branham, nos ensinou que sempre que a palavra coração é utilizada na Escritura, isto se refere à compreensão, ao nosso entendimento. Por isso, creio que Paulo diz, com o coração se crê para a justiça. Isso está tratando sobre o nosso entendimento. Então aqui diz que vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu entendimento. Assim, para entender esta mensagem, de acordo com o que se nos ensinou, nós devemos ler deste modo. Quando alguém ouve a mensagem e não a entende, vem o maligno e arrebata o pouco que tinha. Vê? E é por isto que a pessoa não consegue chegar a um novo nascimento. Porque Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E você sabe que ver significa entender. Então, se a pessoa ouve a mensagem e não a entende, esta pessoa não pode ser selada com o Espírito Santo. Porque, para começar, ela sequer nasce de novo. Foi por esta região que há anos atrás eu vi irmãos dizendo: se a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo chega a alguém e esta pessoa crê, isto terá que provocar mudança. Mudança de vida, mudança de atitude. E se não vermos mudança, então esta pessoa não aceitou como deveria aceitar. Isto é inteiramente a verdade. William Branham disse, ver significa entender. E se ouviram, mas não entenderam, então o inimigo vem e retira aquele pouquinho. O que vai restar? O que vai restar? Essas pessoas ficarão empurrando com a barriga. Sempre na mesma manivela. Procurando vindicação daqui, vindicação dali. Nem que para isso tenham que matar os outros. Ok. No versículo 19 termina dizendo: este é o que foi semeado ao pé do caminho. Agora o versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. E eu coloco aqui no meio a mensagem. Porque o William Branham disse o quê? Todo o Novo Testamento fala desta hora. O que é a palavra de Deus para hoje? A mensagem. Tanto é que o mesmo Senhor desceu com a voz da aclamação, com o alarido. O irmão Branham disse que isto é a mensagem.
Então veja, são os que ouvem a mensagem, logo a recebem com alegria. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, agora sim, era isso que faltava, agora preencheu as lacunas que tinha, agora nós temos algo forte, vamos bater nos outros agora, e recebe com alegria, é um regozijo. Mas não tem raiz em si mesmo. Em outras palavras, não tem representação no céu. Por isto, não finca suas raízes na palavra do reino, na palavra eterna. Não tem representação no céu. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa angústia e perseguição, isso se vê de muitas formas, porque se trata de uma pessoa, de um ser, de alguém. E, uma vez que a palavra entrou ali, a pessoa diz, eu creio na palavra, é exigido desta pessoa que viva aquilo, que trabalhe aquilo, que expresse aquilo. E aquilo se torna uma perseguição. Vê? E o que é que acontece? Logo esta pessoa se ofende. Em outras palavras, tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, porque é muito sedutor, é muito sedutor abrir campo, atrair membros, viu? Membros fiéis, principalmente. É muito sedutor, porque aumenta a renda mensal. Isto é uma sedução muito grande. E se de alguma forma aumenta a renda, significa o quê? Glória a Deus, posso fazer mais e melhor. Posso ajudar mais pessoas. Posso levar mais adiante. Vê? Mas a tentação é muito grande para usar aquilo em benefício próprio. O dízimo, você sabe, é do pastor. Porque eu tenho um parágrafo. E é por isso que estão matando as pessoas com os parágrafos. Com a letra da mensagem. Não tem nenhum espírito para vivificar aquilo. Por que não usa outra parte que o irmão Branham usava? A forma que o irmão Branham diz também é parágrafos. Entrou o dinheiro, entrou o dízimo, ele tirava a parte do seu sustento, e o resto fazia o quê? Restaurante, fazenda, chácara, gado, apartamento. O que o irmão Branham fazia? Aplicava no ministério. Foi a primeira coisa que eu perguntei para o pastor Mário Nino, na primeira vez que ele esteve no Brasil, como isto era feito entre os pastores que pregam a doutrina de Cristo. E o que eu aprendi, eu estou procurando sempre aplicar. Eles apresentam a parte onde o irmão Branham fala que o dízimo é do pastor, mas eles não apresentam o restante, de como o irmão Branham utilizava o dízimo. Como o dízimo é do pastor, para o pastor gerenciar aquilo. Tem administrador da igreja, mas o administrador não administra os dízimos. É o ministro que deve fazer isto. Vê? E como ele vai administrar aquilo é meu. Se vire com o resto. Não é? Morram. E cadê o mantimento na casa? E as pessoas morrendo de fome? Eu não estou falando de comida nem de bebida. Vamos continuar aqui, para que eu não entre em detalhes mais perigosos. Não é? Ok. Continuando com as palavras de Jesus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Não produz vida, não dá fruto, porque a pessoa está seduzida. Agora, este é o segundo tipo de pessoa que escuta a mensagem. O primeiro nem chegou a entender. E o próximo, ele pôde escutar muito bem. Mas, porque não tem nenhum germe de vida na semente, logo tropeça. Agora notem, depois, sobre o terceiro tipo de pessoas que escuta a mensagem. Porque estaremos repetindo apenas o versículo que você já leu. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra, que é a mensagem. Mas os cuidados, não é? O afã pela riqueza. Você está lendo aí no português, que eu li agora há pouco. Deixe-me ler esta mesma escritura em espanhol. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra, mas o afã deste século e o engano das riquezas distancia a palavra, que agora é a mensagem. E se faz a mensagem infrutífera. Como é que se torna frutífera? Não importa se estejam aumentando em números, mas não dão frutos dignos de arrependimento. Agora, no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 19, você vai ver como podemos estar sendo tentados hoje, como é que as pessoas estão sendo tentadas na mensagem. Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você vai perceber que por estas palavras de Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Note que este grupo tem esses que são atrapalhados. Toda a sua atenção é sobre a forma de como pode conseguir mais e mais riquezas. O esforço tem suas bases nisto, e não nas águas da palavra. E é por isto que não frutificam, porque logo se secam e morrem. Não estão bebendo da fonte que deveriam beber, porque cortam a linha da vida. Por motivos tristes, complicados, esquisitos. Mas Jesus disse que o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. Ouve e entende a palavra. Então, se você entende a palavra, você vai ter que agir segundo a palavra. E por isso diz, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Deixe-me ler para vocês o que disse o irmão Brana no sermão, tua semente possuirá a porta. Parágrafo 20. Então Deus estava tão contente com a obediência completa. Deus havia tratado com seu patriarca, havia provado a seu servo, e cada filho que vem a Deus deve ser provado, castigado. Aí é onde muitos se afastam. Estamos tratando da apostasia, que é afastamento da fé. Todo filho que vem a Deus deve ser provado, castigado. Mombran diz, aí é onde muitos se afastam, porque não podem parar-se diante da prova. Quando vem o teste, quando vem a prova, eles mostram suas cores. O irmão Braga disse, irmão Rosendo, quando eu citei exatamente alguns acontecimentos, o irmão Braga disse, eu nunca disse tal coisa, irmão. Diga, eu sei que você não disse. Ele disse, o que acontece é que nós temos jogado água no campo,
temos levado em todas as partes o ensino de Cristo, isto é água, para regar o campo. Então é hora de mostrar que tipo de semente estava naquele campo. E você só vai saber que tipo de semente estava ali quando começarem a dar frutos. Aí você vai entender que tipo de fruto vai sair dali. Porque não é assim? Pelos seus frutos conhecereis. Observe. É onde muitos se afastam porque não podem parar-se diante da prova. Uma pessoa que vem ao altar no tempo do avivamento, e você começará a ver um pouco depois, e no início das provas, no futuro, Jesus ensinou claramente, e ele disse que aqui o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, a parte da semente caiu junto ao caminho. Isso agora é o irmão Brando falando sobre a mesma escritura. Alguns caíram em pedregais, e outros caíram entre espinhos e cardos, e outros caíram sobre boa terra. Ele disse que é a forma que a palavra saiu. Alguns escutam a palavra, saem, vêm, e logo as aves levam aquilo, vê? Eles não fazem nenhum bem em absoluto. Ouviram a palavra, mas não fazem nenhum bem em absoluto. Por isso eu tenho dito, falei aqui da outra vez que eu estive, e tenho pregado em vários lugares isto. Nesta viagem que fui, também preguei isto. Na reunião de ministros, 3 horas e 20 minutos, que preguei para os pastores, depois vocês poderão pegar o DVD sobre Entendendo a Marcha de Israel. O áudio já está, inclusive, para ser baixado, né, da internet, não sei se o Adão já baixou. Ainda não, mas tem 3 cultos sobre esse tema. Entendendo a Marcha de Israel, preguei para os pastores. Depois, a segunda parte, o aprendizado continua. Estavam juntos, pastores e igreja. E a segunda parte, eu já preguei, a terceira parte, eu já preguei em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. Mas só ficou gravado o áudio, né? O áudio ficou completo. O áudio foi completo, inclusive. E creio que até já coloquei também na internet. Veja, e eu tenho dito por aí afora, o nosso problema, o problema que vamos enfrentar, não é daqueles que rejeitam, mas daqueles que dizem que creem. Porque eles entrarão para esta esfera de ensinamento para provocar apostasia. O problema é com aqueles que dizem que creem, porém não aprendem o suficiente para poder ensinar. Olha o que o irmão Brando diz. Eles não fazem nenhum bem absoluto. Outros vêm pela noite, eles vão a fazer grandes coisas, sem dúvida. Porém, quando começam a vir as provas, eles se distanciam. Mas alguns chegam ao caminho em boa terra, e isto produz 100 vezes. É o que disse o irmão Brana no sermão. Deixa-me ver, eu já esqueci que sermão é este que acabei de ler. Tua semente possuirá a porta. Agora, meu irmão, assim vemos esta parábola, ela se repete no livro de Lucas. Quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas 8, que é a mesma escritura que o irmão Brano utiliza na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, entre os parágrafos 67 e 69. Ele usou esta mesma escritura quando estava pregando aquele sermão. Lucas 8 e o versículo 11. Observe isto. Esta é, pois, a parábola. Em Mateus ele estava explicando a parábola. E aqui ele está repetindo coisas mais profundas sobre a parábola. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo. É Lucas 8. O livro de Lucas está depois de Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não sei se na tradução que vocês estão lendo está o diabo
ou maligno? Diabo mesmo. Ok. Então veja, são pessoas que ouvem a mensagem, porque temos que aplicar isso para o nosso tempo. São pessoas que ouvem a mensagem, e depois disso, o diabo faz um rebuliço nessas pessoas. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, porque são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eles dão fruto então, mas não são frutos perfeitos. Frutos perfeitos só se tiver a completa palavra, só se tiver a verdade em si mesmo. Não dão fruto com perfeição. Foi o que eu vos disse. É provocado um falso batismo do Espírito Santo. Um falso novo nascimento. Parece que é, mas não é. Se torna idêntico ao verdadeiro, mas não é. Eles não dão fruto com perfeição. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Honestidade. E bom. E dão fruto com perseverança. Não importa o que aconteça, estarão sempre perseverando em dar frutos dignos de cristão. Agora você percebe que não só os falsos ungidos têm entrado na mensagem e têm levado muitos a perder a fé, mas o fato de que Deus tem feito tanto nesse tempo final, que a palavra e o poder de Deus se tornam uma coisa comum entre as pessoas. Comum. E eles têm permitido que chegue a ser muito comum para eles. Nada mais importa. Tudo se torna comum. E isso se converte em um perigo tão grande, esta forma de sabendo da presença de Deus, do poder de Deus em atuação. E você diz, que poder tem? Talvez o ministério tal tenha poder, porque eles gritam, pulam, saltam muro para lá e para cá, saltam o púlpito de corte de um lado para o outro, e as irmãs rodam, pulam, caem no chão. E talvez porque no outro lugar há curas e manifestações dos dons, e eles pensam que isto é poder. O que é o poder de Deus? O que foi o poder de Deus no alfa, tem que ser o poder no ômega. Não pode ser diferente. E Paulo disse o que era o poder. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, outra vez, o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, é o poder de Deus hoje. E se as pessoas não derem preeminência a isto, se tiverem este poder de Deus, é um poder tão tremendo que pode te tirar desta terra, enquanto ela será queimada, purificada. É um poder tão grande que a gravidade não terá força sobre você, te subirá daqui. E se você tiver isso como apenas uma mensagem, como apenas um ensino diferente, uma coisa que eu gosto de ouvir, e tiver isso como algo comum, isto é tão perigoso quanto as falsas doutrinas que vêm por esses que têm uma falsa unção para desviar as pessoas. No sermão, Jeová proverá. Esta eu vou citar a data porque tem vários sermões com esse título. Dia 2 de agosto de 62. Aliás, de 1960, parágrafo que é 62. Irmão Branham disse: lhes estou dizendo a vocês, gente pentecostal, que as pessoas estão vindo tanto
e tem de sua vida desde que chegam a ser feitos filhos de Deus, e pelo visto muitos, por ter visto muito da bondade e misericórdia, e por ter visto muito da glória de Deus, até que chega a ser muito comum para vocês, se torna muito comum, e isto lhes faz perder a fé. Vê? Agora, para concluirmos isto, em Hebreus 10, 28, Paulo faz aqui uma pergunta e uma acusação e um alerta. Hebreus 10, 28 ele diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Observe isto. Agora, observe aqui tem quebrantando a lei de Moisés. A palavra grega neste versículo é violar. Trata de violar, violando a lei. E é uma palavra que significa acabar com a proibição que foi dada, fazer pouco caso para frustrar a eficácia, para eliminar ou anular, para frustrar ou rejeitar. E você vai ver que todos que entram por este outro caminho e não sabem que estão apostatando, levando o povo à apostasia, eles fazem exatamente isto: violam, quebrantam, para se tornar uma coisa nula, sem eficácia para as pessoas, para frustrar as pessoas, para que haja rejeição. Rejeição. Não vou entrar em detalhes, senão as pessoas poderão pensar que eu estou me defendendo. Vamos para o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Veja, a palavra grega ali, para isto, observe, nessa parte, e tiver por profano, é imundo, tiver por imundo, e significa comum, como uma coisa comum, sem significância, sem importância. Eles tratam a aliança de Deus como se fosse uma coisa comum. E quando faz isto, faz agravo. É agravo que está na sua tradução? Você que está lendo? Agravo? Agravo quer dizer insulto. Insulto ao Espírito da graça. Paulo está fazendo pergunta: vocês acham que vão ficar sem castigo? Se quebrando a lei de Moisés, eles eram castigados, eram mortos sem misericórdia. Só se pela palavra 2 testemunhas, tivesse ali para livrar, dizendo: não foi bem assim. Somos testemunho que eles não quebrantaram. Quanto mais estes que fazem isto. Vê? E ter por imundo, por profano, fazer pouco caso. Aí chega a insultar o Espírito da graça. Se Deus dispensa graça para você, e você não dá o valor devido a esta graça que Ele tem enviado para você neste tempo. Irmãos, a última citação do irmão Brana. Pela fé, Moisés, parágrafo 16. Agora, se perdemos a fé, nunca receberemos de Deus uma resposta para a oração. Porque aquele que vem a Deus deve primeiro crer que Ele existe, e que é um galardoador dos que o buscam com diligência. Assim, se perdemos a fé, nossas orações são anuladas, não chegamos a nenhum lado. Assim que isso é tudo que podemos pensar nesta manhã, e é agarrar-nos à fé. E se perdemos a fé, nossas esperanças estão terminadas. E se perdemos a fé, toda nossa realidade espiritual se tem ido. O que vocês acham que é perder a fé? Fé, revelação. Como se perde a revelação? Acrescentando algo ou tirando algo. Perdeu tudo. Não é mais pura.
E a fé não pode ser misturada. A fé tem que ser pura, sem nenhum acréscimo, da forma que foi entregue. E irmão Branham disse, se você perder a fé, a sua realidade espiritual se tem ido. Ele continua, porque você não pode ter fé em coisas que não vê, não pode ter fé em coisas que não vê, porque tudo que você vê é perecível. Se olharmos a uma grande pessoa, um grande ministro ou uma grande congregação, eles algum dia perecerão. Creio que eu falo isso pela manhã. Espero que vocês estejam recebendo uma instrução tal, a ponto de não dependerem de quem quer que seja, não dependerem de mim, não dependerem de ninguém. Olha aqui as palavras do irmão Branham. Observe, se olharmos a uma grande pessoa, um grande ministro ou uma grande congregação, eles algum dia perecerão. E se nós olharmos a uma grande nação ou uma grande arma, algum dia perecerão. Eu disse que era a última citação, mas não posso citar só isto. Tenho mais algum aqui, eu tenho que entregar tudo isso que o irmão Branham falou. O terceiro selo, parágrafo 27. Temos visto tudo isto e mostramos como foi que não reconheceram a João, nem a Elias, nem a Jesus, nem a todos os demais. E agora farão o mesmo, porque a Bíblia assim o diz. Farão o mesmo o quê? Não reconhecerão. Você sabe uma pessoa que não reconhece? É um ingrato. Não há nenhum reconhecimento. Eu digo que o irmão Zé Adão é a melhor pessoa do mundo, porque está de acordo comigo em tudo. E eu sei que ele é um grande homem, uma grande pessoa e tal. Daí a pouco, a partir do momento que ele discorda comigo em um ponto, eu coloco ele mais baixo como o chão, como um imprestável, que não presta para nada. Deixe-me ler isso de novo. Temos visto tudo isso e mostramos como foi que não reconheceram a João, nem a Elias, nem a Jesus, nem a todos os demais. Começou de homens grandes e falou de todos os demais também, que viveram naquele tempo. Aí ele traz para nosso tempo. E agora farão o mesmo, porque a Bíblia assim o diz. E esse tempo, será algo muito humilde. E será tão simples, e por esta razão as pessoas se afastarão, por ser demasiado simples. Isso é o que faz que as pessoas caiam dela, da fé. É demasiado simples para eles. Encontramos sempre, quando as pessoas inteligentes e educadas, e conhecemos um montão. Então esse é o tipo que se perde. Vocês sabem, vê? A água sempre presente. Parágrafo 38. E então esse processo de tempo é onde, irmão, isto cansa, não é? Um pouco, porque demora. Lembre-se, eu estou pregando 5 cultos, com o único sermão do irmão Brian. E ele disse, irmão Rosendo, eu só coloco disponível o rascunho da minha pregação, não é o culto inteiro. Não é o culto inteiro, não é tudo que eu falo no púlpito. Eu apenas, as anotações que eu uso, é aquilo que eu coloco à disposição. Que os outros ministros também fazem estudo baseado nisto. Mas não é todo culto que eu coloco. Se fosse todo culto, nós estudaríamos um ano inteiro com um sermão deste. Viu? Este é o processo do tempo, disse o irmão Branham. É onde a grande queda veio para Israel. Quando este grande desprendimento no tempo, então as pessoas começaram a cair de um lado ao outro. Logo em suas conversações. Bom, queremos voltar ao Egito. Nossas almas odeiam este pão. Em outras palavras, eu gostaria de tomar historicamente agora o que disse. Agora, no tempo atual seria, todas as quartas pela noite, reunião de oração, cada domingo pela manhã, de volta à igreja, e o que ouve, sempre ouvindo a mesma coisa, e o pregador parado, e prega, e canção, e volta, e tudo mesmo, vê? Então está vendo? Tão só em uma linha de dever, estão indo tão só numa linha de dever. Você não é um adorador se pensa assim, um adorador vai ali e pratica o culto.
Não deixe de fazer isso, irmão. Primeira notícia que eu tive. Um grupo de irmãos não concordaram em congregar com tal pastor. E me procuraram. Eu conversei com o irmão Mário a respeito. Ele disse, diga para esses irmãos que eles não deixem de se congregarem, se juntem entre si. Tem alguém que prega entre eles? Eu disse, não conheço, creio que não. Ok, que eles ouçam a gravação, que cantem, louvem, continue com seus dízimos, com suas ofertas, e continue fazendo todo o trabalho ali. Mas que eles não parem de se congregarem. E eu acredito que vocês podem testificar que foi isso que eu passei naquele tempo, não foi? E hoje eu diria algo diferente, irmã Ana? Não, senhores. O que vamos buscar lá? O que vamos buscar na igreja, naquele tabernáculo? É somente nós. Já sei, vai cantar uns cantos entoados, não tem quem toque, aquela coisa toda. E cadê o pregador? Vá ver. Você, se não fizer, se não é um adorador vai ali a praticar o culto para expressar ante seu Deus, para louvar a Deus por sua bondade, a cada palavra que tem sobre ela. Irmã disse, irmão, dá umas cacetadas nos irmãos para eles ficarem mais animados. Como? Eu não sabia que tinha esse parágrafo aqui. Eu poderia ter parado 2 estações antes, mas aqui já está, eu não tenho que falar mais nada. Ministério explicado. Quem sabe tem mais alguma coisa aqui? Deixe-me ver. Quantos por cento eu tenho nisto? Bem, a bateria falta em 5 minutos ela termina. Então vamos deixar terminar, eu creio que dá para ler este parágrafo aqui. Ministério explicado. Parágrafo 51. Quando você perde a fé, vai ali, entra um montão de incrédulos e eles dizem, não há nada nisso. E Satanás começa a dizer mentira. Então você cai de volta à categoria aonde você estava antes. Isso é uma advertência muito dura. Porque rapidamente o diabo pode enganar a pessoa. No sermão, vida eterna e como recebê-la. Parágrafo 9. Você pode ter ilusões ópticas que parecem que são quando não são. Mas quando a foto que... E se isso fosse psicologia, você diria, vê você? Isso ali? E você só se mantém dizendo, eu creio. E o que vem na mente? E se não for assim? E se aquilo não for verdade? E se não for dito disso mesmo? Meu irmão disse, mantenha isso. Dizendo, eu creio. E eu creio tanto que pensará que você o vê. Quando não vê. Isto é certo. Mas isto é psicologia? Isso lhe pressiona mentalmente para isso que você logo imagina. Se o imagina, tanto que isso se converte em uma realidade. Quando você se imagina que alguém o odeia, e eles não o odeiam, mas aquilo é você. Mas se você o imagina e segue pensando, eles não me querem. E o primeiro que fará é começar a se distanciar, ou esquivar-se dessa pessoa. Quando eles não têm feito nada. Não disse isso hoje? Um jovem veio na igreja e o que ela disse? Essa moça é chata. Não é assim? Quem estava quando eu falei isso? A irmã Zelaide, não é? A outra olha para a outra e diz, parece que essa menina é chata. E nunca entra em conversa, nunca se sauda, nunca dá um sorriso, nunca diz olá, como vai? Não é amável em primeiro lugar e quer que a outra pessoa seja. E aí nunca vai um ao outro e fica aquela distância. Daqui a pouco estão se odiando mesmo. O irmão Branco está explicando isso, conversamos. Veja. Depois, ele disse, a pessoa não fez nada. E no entanto você começará a se esquivar desta pessoa. E depois de um tempo, isto se converte em uma realidade. E você crê que essa pessoa não o quer. Pode pensar isso de sua esposa, ou esposo, algum vizinho, ou alguém assim. Quando eles são absolutamente inocentes de qualquer coisa daninha.
Isso é o porquê você se imaginou tanto que isso se converte em uma realidade para você. Vê o que quero dizer? Isso, vocês sabem, o problema com o que o irmão Brando nos está dizendo aqui, é que se você crer, se você cria este ambiente de negatividade que rodeia as pessoas, e muito logo aquilo começa a ser até aquela atmosfera de rejeição. Porque você criou aquela atmosfera. E eles começam a se evitar entre si. Por causa de uma atmosfera que foi criada. Quando a realidade é outra. E você começa a viver dentro de uma atmosfera criada por tua própria mente. São pessoas que não fizeram nada a você, que nunca te atingiram. Mas, no entanto, você misturou as coisas. E agora sua atitude fica misturada. E no final de tudo, você fica numa situação bem complicada, bem difícil, e começará a viver aquela realidade de ódio, de desprezo. Se coloquem de pé. Sermão à lei tendo uma sombra. A Bíblia diz, é impossível que o homem faça isso, disse. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram dos dons celestiais e foram feitos participantes do Espírito Santo e assim mesmo gostaram, provaram da boa palavra de Deus, que é a mensagem, e os feitos participantes do Espírito Santo, né, e os poderes do século vindouro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Assim que, se sua constante é para cima, para baixo, para cima, recorde, irmão, que nunca tem chegado corretamente, todavia, a Jesus Cristo. A última, faz tempo que eu digo que é a última, mas aqui eu termino a última página desses escritos, porque no próximo culto, lá, eu já quero entrar em outro tema, que eu não sei ainda o que será. Eu nem sei ainda sobre o que pregarei nos próximos cultos. Mas, para concluir esta parte sobre a apostasia, talvez até continue. Eu quero agradecer a atenção de vocês, a simplicidade de vocês, a paciência que vocês sempre têm. E encerrando com as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, no sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 2. Deve ser aceitada na mente e logo crida no coração. E então a palavra de Deus se converte em uma realidade. E logo todos os sentidos da alma e do corpo é limpa só com o Espírito Santo. Então vocês é sentido de Deus. Vocês é a consciência de Deus. Tudo que é Deus flui, tudo que é Deus flui através de você e não há dúvida em nenhuma parte. Amém. Vamos inclinar nossos rostos em oração. Senhor, te agradecemos, Pai bendito, pela realidade da tua palavra.